60 lâmpadas a cada segundo. Isso representa mais de 2.000 milhões de lâmpadas fabricadas em todo o mundo, todos os anos. Mas esta não é uma história sobre números. É uma história sobre uma revolução silenciosa que está a acontecer nas nossas casas. Uma revolução que poupa ao planeta mais de 200 mil milhões de dólares em eletricidade todos os anos. Como é que isto aconteceu? Como é que passamos disto? Um frágil filamento de metal preso em vidro, a arder a temperaturas incríveis. Para isto, um semicondutor microscópico, mais pequeno que um grão de arroz? Qual é o segredo industrial que permite que uma lâmpada dure 1.200 horas, enquanto a outra pode ultrapassar dezenas de milhares? Hoje vamos entrar nas fábricas para testemunhar a batalha das lâmpadas. Esta é a era do fogo, contra a era do silício. A jornada da lâmpada clássica, a lâmpada incandescente, começa não com metal, mas com vidro e fogo. Tubos de vidro transparente, perfeitamente formados, são alimentados numa correia transportadora rotativa. Estes são os blocos de construção do invólucro. Cada tubo é firmemente preso entre duas cabeças de máquina e, em seguida, mergulha num banho de chamas intensas. Os bicos de gás à sua volta libertam calor, atingindo cerca de 2.300 graus Fahrenheit. A esta temperatura, o vidro torna-se macio, flexível, quase como mel. À medida que o tubo gira constantemente, a sua borda expande-se para fora, formando o gargalo distinto que mais tarde se ligará à base da lâmpada. Mas este não é um simples soprar de vidro. No momento exato em que o vidro está maleável, braços robóticos entram em ação com uma precisão incrível. Eles inserem um fino tubo de exaustão de vidro diretamente no centro do gargalo. Este pequeno canal pode parecer insignificante, mas é a parte mais crucial de todo o design. É a porta de entrada e saída que permitirá criar o vácuo. Ao mesmo tempo, dois finos fios de cobre são fixados em lados opostos. Estes serão os condutores, os caminhos que levarão a eletricidade ao coração da lâmpada. De seguida, todo o conjunto passa por uma série de chamas ainda mais quentes. O calor é suficiente para derreter ligeiramente o vidro, fazendo-o selar-se firmemente à volta das peças de metal. Uma máquina separada dobra então suavemente estes fios de cobre, moldando-os em dois pequenos ganchos que se curvam para dentro. Estes ganchos não são decorativos. Eles são os suportes que irão embalar o coração ardente da lâmpada. Cada gargalo de vidro é monitorizado por sensores ópticos, garantindo que cada peça é formada com uma precisão de uma fração de polegada. Agora que o suporte está pronto, as máquinas e os trabalhadores passam à fase mais delicada: instalar o filamento, a verdadeira alma da lâmpada. Numa estação de trabalho separada, uma bobina de arame de tungstênio é desenrolada. O tungstênio é um metal extraordinário, escolhido por uma razão. É capaz de suportar mais de 4.000 graus Fahrenheit sem se desintegrar. Este arame é puxado e enrolado em molas microscópicas, cada uma delas apenas ligeiramente mais espessa que um cabelo humano. Utilizando pinças magnéticas de precisão, um braço automatizado executa uma operação delicada. Apanha uma destas molas de tungstênio e liga ambas as extremidades aos minúsculos ganchos de cobre, que já estão fixos dentro do gargalo de vidro. Assim que está seguro, os sensores verificam se o filamento está perfeitamente tensionado. Se estiver demasiado solto, vibrará e partir-se-á. Se estiver demasiado apertado, estalará com o calor. Tem de estar perfeito. Antes da selagem, todo o conjunto de arames é revestido com uma fina camada de solução de zircônio. Esta película protetora invisível é uma arma secreta. Previne danos por umidade e abranda a oxidação, prolongando a vida útil do filamento quando este operar no seu ambiente de gás inerte. Agora, com o coração no lugar, é a altura de fechar o invólucro. O gargalo completo e o filamento são fixados numa pinça rotativa. O invólucro de vidro redondo, o corpo transparente da lâmpada, é posicionado no lado oposto. Braços robóticos rodam ambas as peças em direções opostas, guiando a costura através de uma série de chamas de gás. Estas chamas, aquecidas a cerca de 1.600 graus Fahrenheit, fazem o seu trabalho em apenas alguns segundos. O vidro amolece e funde-se numa única ligação, tão perfeita que parece quase invisível. Imediatamente, a lâmpada, agora inteira,
passa por uma zona de arrefecimento por ar forçado, onde gás frio impede que o vidro amolecido se deforme. Centenas de lâmpadas avançam, quase completas, mas ainda à espera de serem seladas a vácuo. Uma vez seladas as duas partes de vidro, a lâmpada entra numa das fases mais críticas, que determina a sua durabilidade geral, a remoção do ar e a injeção de gás inerte. O objetivo aqui é criar um ambiente completamente livre de oxigênio. O oxigênio é o inimigo mortal do tungstênio. Falo ia arder e desaparecer numa fração de segundo. Cada lâmpada é colocada numa cabeça de bomba de vácuo, revestida com uma junta de borracha. Aquele fino tubo de exaustão no gargalo é ligado diretamente ao sistema de sucção. Todo o processo dura apenas cerca de 10 a 12 segundos, mas tende a atingir um vácuo quase perfeito para eliminar todos os vestígios de umidade e oxigênio. Imediatamente após o vácuo ser atingido, um injetor automatizado liberta uma dose medida de argon misturada com nitrogênio. Este gás é inerte, o que significa que não reage com o filamento quente. Atua como um cobertor protetor, abrandando a evaporação do tungstênio e impedindo que resíduos escuros se formem na superfície interna do vidro. Assim que a pressão correta é atingida, uma tocha de gás aquece a ponta do tubo de exaustão a mais de 1.800 graus Fahrenheit. O vidro derrete, sela-se completamente e aprisiona o gás inerte lá dentro. A lâmpada está agora selada, mas ainda precisa de uma forma de se ligar à energia. Um braço robótico instala automaticamente a base de alumínio pré-moldada. 2 finos fios de chumbo de dentro da lâmpada são então estendidos para fora. Um passa pelo orifício central da base e é fixado com uma solda de calor de precisão. O outro é soldado à lateral da concha de alumínio para fechar o circuito. Mas antes de saírem da linha, cada lâmpada tem de passar no seu teste mais crucial: a resistência do seu filamento de tungstênio. Ao longo da correia transportadora, centenas de lâmpadas são fixadas em suportes de teste que se ligam automaticamente a uma fonte de alimentação. O sistema inicia um ciclo rápido de ligar e desligar, durando cerca de 90 segundos por ronda. Isto simula o uso no mundo real, treinando o filamento sob estresse. Durante o teste, a corrente aumenta gradualmente de 50% para 120% da voltagem nominal. Se o filamento não conseguir suportar a carga, a lâmpada queima instantaneamente e é removida da linha. Enquanto as últimas lâmpadas incandescentes saem da linha, o seu brilho quente e dourado parece uma homenagem a mais de um século de história. No entanto, dentro das fábricas modernas de hoje, uma nova geração já tomou o seu lugar: a lâmpada LED. E o seu processo de fabrico não podia ser mais diferente. As luzes LED não precisam de vácuo ou gás inerte. O que elas precisam é de uma dissipação de calor excepcional para proteger o minúsculo chip emissor de luz no interior. É por isso que o processo começa com barras de alumínio sólidas. Elas são alimentadas em máquinas de fundição de alta pressão para formar a estrutura do corpo da lâmpada, completa com as suas aletas de arrefecimento características. Estas caixas de alumínio são então perfuradas e polidas para criar superfícies perfeitamente lisas, que ajudam a transferir o calor eficientemente do chip LED para o exterior. Uma camada de tinta eletrostática é aplicada para prevenir a oxidação. Numa linha separada, o difusor é fabricado. Esta é a cobertura em forma de cúpula, feita de plástico policarbonato, que suaviza e espalha uniformemente a luz. O processo começa com minúsculos grânulos de plástico transparente despejados num funil, alimentando uma câmara de aquecimento que atinge cerca de 500 graus Fahrenheit. Em segundos, o material derrete e é injetado em moldes. A pressão de injeção mantém-se em torno de 2.000 libras por polegada quadrada, garantindo que o plástico fundido preenche todos os contornos sem prender bolhas de ar. Nos 20 a 30 segundos seguintes, um sistema de arrefecimento forçado estabiliza a estrutura, preservando a clareza da cúpula. Dentro da área de montagem de componentes, centenas de placas de circuito brancas e redondas movem-se firmemente ao longo da correia transportadora. Cada uma está à espera de receber as sementes de luz. O processo começa com uma camada precisa de pasta de solda impressa na superfície da placa. Funciona como um adesivo, mantendo os chips LED no lugar.
Momentos depois, a máquina de montagem SMT, Surface Mount Technology, começa a sua operação rápida. A cada segundo, o seu braço robótico apanha dezenas de chips, mais pequenos que um grão de arroz, e coloca-os exatamente nos seus pontos designados. A margem de erro é medida em apenas alguns milhares de polegada. Assim que todos os chips estão colocados, as placas entram num forno de refluxo. Aqui, o calor controlado derrete a pasta de solda e liga permanentemente os chips ao circuito, criando ligações eletrônicas fortes e estáveis. No final deste processo, as placas brilham com dezenas de minúsculos pontos de luz, perfeitamente alinhados e prontos para se juntarem à caixa do dissipador de calor. Depois de as placas de circuito LED estarem completas, elas movem-se para a área de montagem manual, a fase onde a precisão humana ainda importa mais. Aqui, os técnicos instalam o driver. Este é o conversor de potência que permite ao LED operar de forma estável, mesmo quando a voltagem flutua. Com um ferro de soldar de precisão, o técnico liga os fios de alimentação entre a placa LED e o driver, garantindo que cada junta de solda está brilhante e perfeitamente limpa. O driver é então colocado dentro da cavidade do corpo da lâmpada e fixado. Finalmente, vem o casquilho, a familiar base de rosca, e 26. Os fios do driver são soldados ao casquilho, numa solda rápida e controlada, e todo o conjunto é ligado para um teste instantâneo. Agora, a lâmpada LED entra na sua fase final, fixar a tampa do difusor e passar pela inspeção completa. Cúpulas de policarbonato transparentes são automaticamente apanhadas por braços robóticos e colocadas precisamente em cima de cada lâmpada. Um fino anel de silicone resistente ao calor é aplicado uniformemente ao longo da borda, e o braço robótico pressiona a cúpula firmemente contra a estrutura de alumínio, garantindo uma vedação perfeita que bloqueia a umidade e o pó. Após alguns segundos de cura, as lâmpadas movem-se através de uma correia de teste de luz. Aqui, sensores ópticos medem o brilho, a difusão, o tom da cor e a estabilidade da luz. Se a iluminação se espalhar uniformemente, sem encandeamento ou cintilação, a lâmpada avança para a área de embalagem automatizada. Aqui, sistemas robóticos colocam cada lâmpada em bandejas antiestáticas, embrulham-nas em mangas protetoras e imprimem códigos QR juntamente com os números do lote de produção. Mas esta jornada de transformação demorou mais de um século. Em 1879, Thomas Edison revelou a primeira lâmpada incandescente capaz de brilhar continuamente durante 40 horas. Apenas um ano depois, ele refinou o seu design, prolongando a sua vida útil para mais de 1.200 horas e inaugurando a era da luz elétrica. No entanto, com o tempo, esta tecnologia revelou os seus limites: baixa eficiência, calor excessivo e alto consumo de energia. No início do século XXI, uma nova revolução começou quando a iluminação LED emergiu, substituindo o filamento de tungstênio por circuitos semicondutores. A poupança de 200 mil milhões de dólares que isto gera é o equivalente à produção anual de centenas de centrais térmicas. De tubos de vidro brilhantes a chips LED, mais pequenos que grãos de areia, a jornada de uma lâmpada é a prova de como a humanidade transforma energia em luz e tecnologia em resistência diária. A lâmpada incandescente deu-nos o nosso primeiro brilho artificial, enquanto os LEDs levaram esse legado adiante com uma eficiência inigualável e vidas úteis que se estendem por dezenas de milhares de horas. Embora suas formas tenham evoluído, a missão continua a mesma: iluminar o mundo de formas mais inteligentes e sustentáveis. Todos os anos, o mundo produz mais de 10 mil milhões de blocos de betão, um número astronômico para um material que parece tão simples. Eles estão em toda parte, desde fundações enterradas nas profundezas do solo, até aos arranha-céus que definem as nossas cidades. Cada um destes blocos, aparentemente humilde, é projetado para resistir a mais de 1.500 libras por polegada quadrada de força de compressão. Isto é o equivalente a colocar o peso de vários automóveis concentrado numa superfície não maior que a palma da sua mão. Mas como é que algo feito de areia, pedra e água se torna tão incrivelmente forte? Como é que esta lama básica se transforma num pilar da engenharia moderna? O segredo não está, como muitos pensam, apenas na mistura. Está no que acontece depois da sua formação. Para ganhar a sua força lendária,
Cada bloco é trancado numa câmara de vapor escaldante, num banho de umidade saturada, durante 24 horas. Isto não é secagem, é um nascimento químico. A jornada do bloco de betão não começa numa misturadora ruidosa, mas sim no silêncio calculado de um laboratório de materiais. Tudo começa com uma receita, uma fórmula de engenharia afinada com precisão. O esqueleto do bloco é formado por gravilha ou pedra britada. Isto constitui entre 60% a 70% da mistura total. São estes agregados que dão ao bloco a sua capacidade de suportar cargas. A seguir vem o material de enchimento, areia fina, que compõe 10% a 20% do volume. A sua função é preencher os espaços vazios entre as pedras maiores. E, finalmente, a cola que une tudo, o cimento Portland, representando cerca de 10% a 15%. Mas a qualidade destes ingredientes é tão importante quanto a sua proporção. A falha começa antes mesmo de a primeira pá ser levantada. O cimento, o componente mais crítico, é armazenado em gigantescos silos de aço selados. Aqui, o inimigo número 1 é a umidade do ar. Sistemas de controlo monitorizam constantemente o ambiente, pois o cimento que absorve umidade antes do tempo começa a reagir, a curar, transformando-se num pedaço de rocha inútil e inutilizável antes mesmo de chegar à linha de produção. Um silo comprometido pode significar a perda de centenas de toneladas de material. Da mesma forma, a areia e a pedra são mantidas em armazéns secos e bem ventilados, garantindo que permanecem soltas e com um teor de umidade controlado. A maioria destas fábricas é estrategicamente construída a poucos quilômetros das pedreiras. Isto não é apenas por conveniência, é uma estratégia econômica e ecológica vital. Reduzir a distância de transporte de milhares de toneladas de pedra por dia corta drasticamente os custos de combustível e as emissões de dióxido de carbono. Nesta fase, a precisão é absoluta. Um desvio de 1% na receita não é um pequeno erro, é uma falha catastrófica que pode comprometer a integridade de um lote inteiro de produção. Quando cada componente é pesado eletronicamente com uma precisão de gramas, eles são transportados por correias transportadoras para os misturadores industriais. E é aqui que encontramos o primeiro grande paradoxo da produção de blocos de betão. Ao contrário do betão tradicional que vemos a ser derramado em fundações, uma sopa cinzenta e fluida, a mistura para blocos de betão tem de ser formulada com um teor de umidade muito baixo, tem de ser quase seca. A razão para isto é fundamental para todo o processo que se segue. O excesso de água é um veneno para a próxima etapa. Daqui a momentos, esta mistura será submetida a uma força de compressão colossal. Se estivesse demasiado molhada, a água, que não pode ser comprimida, seria espremida violentamente, fazendo com que o bloco perdesse a forma, se deformasse ou desenvolvesse fissuras internas assim que a pressão fosse aliviada. Por isso, a quantidade de água purificada é adicionada com precisão de alta tecnologia. Dentro de misturadores de grande capacidade, eixos de aço pesados e lâminas poderosas giram continuamente, não apenas misturando, mas amassando os ingredientes. A água ativa quimicamente o cimento, começando a criar a pasta que revestirá cada grão de areia e cada pedaço de pedra. Este equilíbrio é tão delicado que mesmo nas fábricas mais modernas, muitos operadores experientes ainda realizam o teste da mão. O engenheiro agarra num punhado da mistura e aperta. Ela tem de se manter coesa, formando um aglomerado sólido na sua luva, mas não pode libertar uma única gota de água. Tem de ser coesa o suficiente para formar uma massa sólida, mas seca o suficiente para manter a sua forma sob pressão. Não é culinária, é ciência dos materiais em ação, num equilíbrio perfeito entre plasticidade e densidade. Esta massa ideal, apenas úmida, está agora pronta para o nascimento da forma. É transportada para o coração pulsante da fábrica, a prensa de moldagem automatizada. Esta máquina é o núcleo de formação de toda a linha, uma maravilha da engenharia síncrona. A mistura de betão é alimentada num conjunto de moldes de aço, compartimentos que definem a geometria exata dos blocos. Dependendo do tamanho, o sistema pode comprimir entre 4 a 12 blocos num único ciclo de segundos. E então, o processo começa. Não é apenas uma prensa, é um ataque coordenado, um golpe duplo de força.
Primeiro, um sistema de compactação hidráulica de alta pressão exerce uma força tremenda a partir de cima, atingindo várias toneladas por polegada quadrada. Isto comprime a mistura firmemente no molde, maximizando a sua densidade bruta e espremendo o ar aprisionado. Mas a pressão sozinha não é suficiente. Se apenas pressionasse, a mistura mais densa ficaria no topo, enquanto o fundo permaneceria mais solto. Simultaneamente, um mecanismo de vibração de alta frequência ativa-se por baixo do molde. Esta vibração intensa e controlada distribui o material uniformemente, faz com que as partículas de areia, gravilha e cimento se agitem, se acomodem e se entrelacem firmemente, preenchendo cada micro-vazio que a pressão por si só não conseguiria alcançar. É como um jogo de Tetris molecular, onde cada peça encontra o seu lugar perfeito. A pressão da densidade, a vibração da uniformidade. Quando a fase de compressão termina, os blocos recém-formados emergem. São superfícies planas, arestas vivas e uma estrutura compacta. Mas esta perfeição geométrica é uma ilusão. Neste exato momento, os blocos são frágeis. Mantêm a sua forma, mas ainda não têm força. São pouco mais do que um castelo de areia molhado e densamente compactado. Os blocos verdes e frágeis são agora transportados por sistemas automatizados para a fase que responde à nossa pergunta inicial. É aqui, longe dos martelos e das prensas, que a verdadeira força nasce. Eles entram em câmaras de cura seladas, e aqui ficam trancados durante 18 a 24 horas. Mas estas não são câmaras de secagem. Pelo contrário, jatos de vapor quente operam continuamente, mantendo uma temperatura estável entre 140 e 160 graus Fahrenheit, ou 60 a 70 graus Celsius. Mais importante ainda, a umidade é mantida perto de 100%. O ar está saturado de vapor. Isto não é secagem, é o oposto, é hidratação acelerada. Nestas condições precisas, ocorre a verdadeira magia da engenharia química. O calor e o vapor forçam o cimento e a água restante na mistura a entrar numa reação química agressiva. Formam-se densos cristais de silicato de cálcio. Imagine milhões de agulhas microscópicas a crescer dentro do bloco, a entrelaçar-se e a ligar-se à areia e à gravilha. Esta estrutura cristalina interna é a verdadeira cola que une toda a estrutura. É isto que dá ao bloco a sua resistência à compressão de 1500 psi. Se os blocos fossem simplesmente deixados a secar ao ar livre, este processo de cura natural levaria semanas, talvez meses, e a força seria inconsistente. Aqui, no ambiente controlado da câmara de vapor, a fábrica alcança em 24 horas, o que a natureza levaria um mês para fazer. É aqui que o betão deixa de ser areia e pedra e se torna estruturalmente uma rocha artificial projetada. Após aproximadamente um dia inteiro no banho de vapor, os blocos atingiram a sua força padrão, mas não podem simplesmente sair do calor da câmara para o frio da fábrica. O choque térmico, uma mudança súbita de temperatura, causaria estresse no material, criando microfissuras e comprometendo a durabilidade. Por isso são primeiro movidos para uma zona de arrefecimento, onde a sua temperatura interna e umidade se estabilizam gradualmente. Só então estão prontos para o controle de qualidade final, o dia do julgamento. Um sistema automatizado seleciona aleatoriamente amostras de cada lote de produção. Estes blocos de teste são levados para o laboratório com um único propósito: serem destruídos. Eles são colocados numa prensa hidráulica de teste. Uma força crescente é aplicada. O computador mede a resistência até que, com um estalido súbito, o bloco falha. O sistema registra os dados, 1540 psi. O lote inteiro é aprovado. Os blocos que passam na inspeção são então enviados para a linha de embalagem. É um Tetris automatizado. Braços robóticos e sistemas de aperto organizam os blocos em paletes de aço reforçado, otimizando o espaço e garantindo estabilidade. Cada palete é segura com cintas de plástico de alta resistência ou envolvida em várias camadas de filme protetor. Empilhadores industriais transferem as paletes carregadas para zonas de armazenamento temporário ou diretamente para a baía de carga, prontos para a linha da frente da construção.
O processo é uma maravilha da eficiência, mas a indústria enfrenta um desafio significativo. A produção de cimento Portland, o ingrediente cola essencial, é uma das maiores fontes de emissões de dióxido de carbono do planeta, mas a engenharia está a adaptar-se. A nova era da construção é o bloco verde. Em vez de dependerem exclusivamente de matérias-primas tradicionais, os fabricantes estão agora a inovar para transformar resíduos industriais em recursos valiosos. Em muitas formulações modernas, uma parte significativa do cimento é substituída por cinzas volantes, um subproduto fino das centrais termoelétricas a carvão. Noutras, utilizam escória de aço, um resíduo da metalurgia, ou mesmo vidro reciclado finamente moído. Estes aditivos não só mantêm a resistência estrutural, como também reduzem as emissões de CO2 em até 40% por cada bloco produzido. O processo não só conserva recursos naturais, mas transforma os subprodutos de uma indústria na matéria-prima de outra. O bloco de betão está a ser redefinido, mantém a sua força lendária, mas reduz drasticamente a sua pegada ambiental. Sabia que, para além da construção, os blocos de betão desempenham funções surpreendentes? Graças à sua estrutura densa, são usados para construir barreiras acústicas e de isolamento térmico em redor de parques eólicos e instalações de energia solar. Nos portos, são usados como quebra-mares e fundações para contentores, resistindo à força corrosiva do oceano. E na agricultura, são reaproveitados para construir celeiros, armazéns ou recintos para animais, concebidos para durar décadas sob as condições mais adversas. 10 mil milhões de blocos por ano. Cada um deles é o resultado de engenharia precisa e inovação contínua. Cada um passou pelo armazenamento a frio da matéria-prima, pelo golpe duplo de pressão e vibração, e pelo batismo de vapor de 24 horas que lhe deu força. A partir de materiais familiares como areia, cimento e gravilha, a humanidade construiu milhões de estruturas duradouras. Da areia e pedra comuns, criamos a fundação invisível que nos permite, literalmente, construir até ao céu. Como pode o vidro comum e frágil, um material que se estilhaça num instante com um único golpe, servir de isolamento para tubulações que transportam nitrogênio líquido a menos 268 graus Celsius, ou menos 450 graus Fahrenheit? Este paradoxo tem um nome: vidro-espuma, uma substância literalmente mais dura que a pedra, completamente resistente ao fogo e à água, e que é quase inteiramente feita de lixo. O que antes pareciam cacos inúteis, agora inicia uma nova jornada. Neste vídeo, vamos explorar como o vidro descartado renasce como um material quase indestrutível. Vamos testemunhar a engenharia que transforma resíduos num escudo capaz de suportar um diferencial de temperatura de mais de 1.300 graus, desde o frio criogênico que congela o ar, até o calor extremo de 900 graus Fahrenheit. Esta é a história de como a fragilidade é forjada na força eterna da pedra. A jornada começa, não nas latas de lixo domésticas, mas na fonte do material mais puro. As fábricas dão prioridade absoluta aos resíduos de vidro industrial. Pense em painéis planos de construção, vidro automotivo e garrafas de manufatura, não na sua garrafa de cerveja misturada. A razão é simples: pureza. Estes materiais são muito mais consistentes e menos contaminados do que o vidro doméstico. A coleta acontece através de uma rede rigidamente conectada, ligando locais de demolição, fabricantes de vidro e centros de recuperação de materiais, formando uma cadeia de suprimentos de ciclo fechado. Nas instalações de triagem, o material enfrenta sua primeira avaliação. Aqui, o vidro é separado por cor e pureza, principalmente em categorias claras, âmbar e verdes. Esta não é uma escolha estética. A classificação por cor afeta diretamente as reações químicas durante o processo de fusão. Sistemas automatizados equipados com sensores ópticos varrem continuamente a superfície do vidro. Eles detectam e ejetam materiais indesejados, como metais, cerâmicas, grés ou plásticos, com jatos de ar cronometrados ao milissegundo. Um PRFT preciso e o contaminante desaparece da linha. Após esta triagem de alta tecnologia, os fragmentos aprovados passam por uma inspeção manual final, onde olhos treinados removem quaisquer contaminantes que as máquinas possam ter perdido. Graças a este processo meticuloso,
O nível de pureza da matéria-prima atinge mais de 99,7%. Somente após passar nesta fase rigorosa é que estas peças, antes frágeis, estão prontas para a próxima transformação. Mas fragmentos, mesmo puros, são inúteis para criar a estrutura celular. Eles precisam ser reduzidos a pó, a uma fina granulação conhecida como cullet. Dependendo do tipo de vidro, o material é alimentado em moinhos de martelo ou moinhos de bolas. O moinho de martelo serve como o triturador primário, quebrando rapidamente folhas de vidro espessas através do impacto de lâminas rotativas de alta velocidade. É uma força bruta e controlada. Para lotes que exigem uma granularidade ainda mais fina, o vidro passa por um refinamento adicional num moinho de bolas. Aqui, milhares de esferas de aço rodam continuamente, moendo e polindo as partículas através da fricção. Este processo de estágio duplo produz cullet, que não é apenas uniforme em tamanho, mas também consistente em densidade, formando a fundação para a estrutura estável e de alta qualidade do vidro espuma que está por vir. O que era um monte de cacos quebrados é agora uma montanha de areia de vidro artificial, pronta para a calibração. Este pó parece perfeito, mas antes de enfrentar a fornalha, ele deve passar por um último teste, a inspeção e triagem automatizada. Este é um passo crítico para garantir que cada partícula de cullet atenda ao tamanho e pureza exatos antes da mistura. Numa esteira vibratória, peneiras multicamadas operam continuamente para separar as partículas por tamanho. O tamanho ideal do cullet para o vidro espuma varia entre 0,1 e 2,5 polegadas. Esta é uma faixa cuidadosamente calculada que garante uma fusão rápida e estável e uma formação de espuma uniforme dentro do forno. Após a triagem, o material passa por sensores ópticos e magnéticos, onde câmeras industriais e detectores de metais analisam cada fluxo de material. Estes sensores podem detectar até mesmo contaminantes microscópicos, como grés cerâmico ou fragmentos de metal com apenas alguns milésimos de polegada de largura. Em instalações modernas de vidro espuma, este sistema atinge até 99,9% de precisão, eliminando virtualmente quaisquer impurezas que possam afetar a estrutura de célula fechada do produto final. Finalmente, o cullet qualificado é transferido por transportadores fechados para silos de armazenamento, onde cada lote é rotulado e organizado. A partir daqui, o material está pronto para a fase de mistura, assegurando a precisão exata pela qual cada etapa do processo trabalhou meticulosamente para alcançar. Agora temos um pó de vidro perfeitamente puro, mas para ele inchar como uma espuma, ele precisa de um ingrediente secreto. O cullet é alimentado num misturador espiral industrial, juntamente com uma pequena quantidade de aditivos espumantes. Geralmente é pó de carbono, coque fino ou compostos inorgânicos ricos em enxofre. A proporção da mistura é a chave de tudo e é extremamente baixa. Tipicamente, os aditivos representam apenas cerca de 0,4 a 0,6% do peso total do vidro, menos de 1%. No entanto, esta pequena fração determina a densidade final do material, a sua porosidade e o seu desempenho como isolante térmico. Durante a fase de fusão, estes agentes espumantes decompõem-se e libertam dióxido de carbono, formando milhões de células de ar seladas dentro da massa de vidro fundido. Para garantir a consistência, a mistura é lentamente agitada por pás helicoidais de baixa velocidade, que mantém uma distribuição uniforme e controle de umidade. A mistura está pronta, mas antes de ser alimentada no fogo, ela precisa ser molhada. O pó de vidro misturado é alimentado num sistema de laminação úmida, uma fase de modelação crucial antes da secagem e queima. Em vez de ser laminado a seco, o material é espalhado numa camada fina e passado por rolos rotativos, parcialmente submersos em água. Esta película de água permite que a mistura se espalhe uniformemente, reduza a fricção e estabiliza a superfície, ao mesmo tempo que fornece a compressão necessária para atingir uma densidade uniforme. À medida que o material sai dos rolos, forma uma folha fina e estável,
um tapete que retém umidade suficiente para manter as partículas de vidro juntas. Após a secagem, esta camada misturada é alimentada num forno contínuo. Este é um sistema selado capaz de manter temperaturas extremamente altas e controlar precisamente cada etapa da transformação do material. No interior, o processo ocorre a cerca de 1650 a 1800 graus Fahrenheit, ou 900 a 1000 graus Celsius. É quente o suficiente para derreter o vidro, mas não tão quente que destrua a estrutura da espuma. À medida que a temperatura sobe, o pó de vidro amolece e funde-se numa massa viscosa e fundida. Ao mesmo tempo, os agentes espumantes como o carbono começam a decompor-se, libertando gás dióxido de carbono. Estas bolhas de gás ficam presas dentro do vidro amolecido, formando milhões de células de ar fechadas. Esta é a estrutura distinta que confere ao vidro espuma o seu isolamento térmico e propriedades de impermeabilização. A taxa de aquecimento é controlada com extrema precisão. Se aumentar muito rapidamente, o gás escapa. Se for muito lento, a estrutura da espuma colapsa. No momento em que sai do forno, o bloco de vidro espuma está totalmente formado. É leve, mas sólido, com uma densidade de cerca de 8 a 15 libras por pé cúbico, muito mais leve que o betão, mas com uma resistência à compressão e estabilidade notáveis. É nesta fase que o vidro, outrora frágil, renasce como uma forma quase eterna de pedra artificial. Quando sai do forno, o vidro espuma não é produzido como peças individuais, mas como um bloco contínuo, uma grande laje que se estende por várias dezenas de metros de comprimento. Nesta fase, o material arrefeceu ligeiramente e a sua estrutura celular estabilizou. No entanto, permanece quebradiço, como o vidro. Para atingir as dimensões finais do produto, a fábrica avança para uma etapa conhecida como breakout, ou fratura controlada. A laje inteira é colocada numa esteira vibratória, equipada com rolos descentrados que geram uma vibração torsional e mecânica precisamente calculada, tipicamente entre 20 e 40 Hz. Nenhuma lâmina, serra ou cortador é usado. Sob este movimento, o vidro espuma racha naturalmente ao longo das linhas de tensão internas, formadas durante a fusão e o arrefecimento. Estas linhas são intencionalmente projetadas através do controlo da espessura, direção do fluxo de ar e temperatura do forno, permitindo que o bloco se separe de forma limpa ao longo de grelhas pré-definidas. Este método sem contato preserva a integridade da estrutura de célula fechada e evita o colapso das bolhas. Cada fratura deixa uma superfície natural, ligeiramente áspera, que melhora a adesão mecânica quando os painéis são posteriormente colados. Os blocos fraturados são então recolhidos e alimentados através de um sistema de dimensionamento automatizado, que classifica as peças por espessura e densidade. Fragmentos mais pequenos ou arestas irregulares não são descartados. Em vez disso, são reciclados de volta para as linhas de moagem e mistura, permitindo quase 100% de reutilização do material. Na indústria do vidro espuma, a quebra é muito mais do que apenas dividir uma laje. É o momento em que uma substância outrora frágil se torna um produto acabado. Depois de fraturado em blocos de tamanho padrão, este pedra artificial é transferida diretamente para a linha de embalagem automatizada. As esteiras transportadoras carregam os blocos para um funil de dosagem, onde são dispensados diretamente em sacos de polietileno especializados, projetados para resistir à umidade e à radiação ultravioleta. Cada saco é cheio até um peso fixo, tipicamente entre 15 e 30 libras, e depois selado a quente. A partir daí, estes blocos de espuma de pedra, nascidos de vidro reciclado, continuam a sua jornada, levando a força de materiais sustentáveis para projetos de construção em todo o mundo. Em aplicações industriais, o vidro espuma é usado como camada de isolamento para telhados planos, pisos de caves, paredes exteriores e tanques de armazenamento. E aqui ele cumpre o seu destino. A sua capacidade de resistir a temperaturas de menos 450 graus Fahrenheit até mais de 900 graus Fahrenheit torna-o ideal. Com uma resistência à compressão superior a 100 libras por polegada quadrada, pode ser instalado sob pisos de fábrica ou fundações de maquinaria pesada, sem deformação.
Graças à sua estrutura de células totalmente fechadas, o material é completamente inerte. É impermeável à água e ao vapor, o que o torna imune a mofo e micro-organismos. É tão leve que flutua, mas permanece duro como pedra. E resiste a solventes, ácidos e a maioria dos produtos químicos. Desde instalações de armazenamento a frio e centrais elétricas, até arranha-céus imponentes. O vidro espuma é mais do que apenas um material isolante, é um escudo sustentável. Começamos com uma pergunta: como pode o vidro frágil suportar o frio extremo do nitrogênio líquido? A resposta está nas milhões de células de ar seladas, criadas a partir de resíduos reciclados. Atrás de cada bloco de vidro espuma está a prova de como a humanidade pode transformar resíduos em tecnologia. Não é apenas um produto de reciclagem, mas um símbolo de engenharia de precisão e pensamento sustentável, onde a ciência dos materiais encontra o espírito de conservação de recursos. O seu verdadeiro valor vai além do desempenho, reside na mensagem que transporta, que não há limites para a renovação quando somos suficientemente sábios para ver potencial no que foi descartado. O vidro espuma lembra-nos que a sustentabilidade não começa com o futuro. Começa com a forma como reinventamos o presente. A prova de como a humanidade pode transformar uma das substâncias mais frágeis do planeta na força duradoura da pedra. Existe uma máquina que pesa mais de 100 toneladas. Ela é construída com um único propósito: puxar o peso equivalente ao de um navio inteiro, mas em terra. No entanto, toda esta força colossal depende de um único detalhe. Um defeito tão pequeno, mais fino que um fio de cabelo humano, que não pode ser visto a olho nu. Numa fábrica colossal, equipas de robôs e engenheiros procuram esta falha invisível. Se eles falharem, o resultado pode ser catastrófico. Como é que os seres humanos constroem monstros de aço com a precisão de um joalheiro? Esta é a história de como a engenharia pega em aço frio e bruto e o transforma no poder que move o mundo. Tudo começa com o aço, não em barras, mas em bobinas gigantescas. Rolos massivos de aço, pesando toneladas, são levantados por guindastes e desenrolados como se fossem papel, entrando em sistemas de corte automatizados. Mas as lâminas tradicionais não seriam suficientes para isto. A definição da forma vem do fogo concentrado. Lasers CNC de alta potência disparam um feixe de luz focado. Este não é um laser comum. Ele atinge temperaturas que excedem os 6.000 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão. A essa temperatura, o laser não corta o aço. Ele o vaporiza instantaneamente, perfurando placas com até 1 polegada de espessura. O mais impressionante é o resultado. O corte que deixa para trás é tão incrivelmente suave e preciso que quase não requer qualquer tratamento adicional, como lixamento ou polimento. Manter este poder de corte tem um custo. Cada máquina de corte a laser consome entre 15 e 20 kW de potência. É o equivalente ao consumo de eletricidade de uma pequena oficina inteira, focado num único ponto mais fino que uma agulha. Num ambiente de produção em massa, um erro de programação ou um ligeiro desvio significa que uma placa de aço de vários metros é instantaneamente arruinada e enviada para a reciclagem. Depois que as peças são cortadas, elas são transferidas para prensas hidráulicas massivas. Aqui, forças de milhares de toneladas descem sobre o metal. Não é um martelo, é uma pressão lenta e esmagadora. Esta força incrível dobra o aço plano nas formas complexas que se tornarão o chassis, as paredes laterais ou as seções do tejadilho da locomotiva. Cada peça finalizada é então numerada, catalogada e colocada em transportadores, pronta para a fase mais crítica da construção, a unificação. Agora, estas milhares de peças de aço individuais devem tornar-se uma só. O processo acontece em oficinas gigantescas, com áreas que cobrem centenas de milhares de pés quadrados, o equivalente a vários campos de futebol. Placas de aço pesando vários milhares de libras cada são posicionadas em gabaritos de montagem especializados. Pense neles como moldes gigantes. Braçadeiras hidráulicas fixam cada peça exatamente de acordo com o projeto digital. Nada se pode mover, nem mesmo 1 milímetro. Quando tudo está seguro, os robôs assumem o controle. Começa um balé de braços robóticos. São máquinas de soldadura por arco automatizadas.
Elas deslizam pelas junções designadas, criando costuras de metal fundido a temperaturas que ultrapassam os 5.000 graus Fahrenheit, ou 2.760 graus Celsius. Isto é crucial. A esta temperatura, a solda não está apenas a colar as peças, ela está a fundir as bordas das placas, tornando-as uma única peça de aço monolítica. É aqui que os engenheiros procuram aquela falha invisível mencionada no início. Sensores laser 3D e sistemas de ultrassom industrial examinam cada centímetro da estrutura. O ultrassom penetra no aço sólido, procurando por bolhas de ar ou fendas internas, falhas com menos de 1/100º de polegada. Esta é a espinha dorsal da locomotiva. Se a espinha dorsal falhar sob a tensão de puxar milhares de toneladas, tudo falha. As armações que passam nesta inspeção rigorosa, agora pesando mais de 100.000 libras, mais de 45.000 quilos, são levantadas por guindastes e transferidas para a próxima estação. Esta estrutura colossal, esta caixa de aço de 100.000 libras, é por enquanto estática. Ela precisa de pernas para se mover e para sobreviver à brutalidade dos trilhos. Começa a instalação dos bogies, ou truques, os conjuntos de rodas complexos que suportam toda a locomotiva. Mas, primeiro, as próprias rodas são inspecionadas com uma precisão quase inacreditável. Cada conjunto de rodas é colocado numa plataforma de balanceamento. Sensores laser examinam a circunferência para verificar o arredondamento e o alinhamento. Os desvios não podem exceder alguns milésimos de polegada. Um erro maior, quase invisível a olho nu, faria com que o comboio, a alta velocidade, vibrasse tão violentamente que poderia literalmente desfazer-se. Na estrutura de aço soldada do truque, são montados amortecedores hidráulicos gigantes e molas helicoidais. Pense nisto como a suspensão de um carro de Fórmula 1, mas construída para suportar o peso de uma casa inteira e absorver os impactos constantes vindos dos trilhos. Os eixos das rodas são então pressionados firmemente nos rolamentos. Isto não é feito com parafusos. É usado um equipamento hidráulico pesado, que aplica uma força imensa. A união é tão perfeita e apertada que o eixo e o rolamento tornam-se funcionalmente uma peça única. Finalmente, os conjuntos de travões de disco massivos são instalados, prontos para controlar e parar uma massa de centenas de toneladas em movimento. A locomotiva tem agora uma armação e rodas, mas precisa de um coração para gerar energia e de um cérebro para a controlar. Muitos pensam que o motor diesel de uma locomotiva funciona como o de um caminhão, girando as rodas diretamente. Mas a verdade é muito mais inteligente e eficiente. No compartimento central, o motor diesel e o seu gerador, ou alternador, são cuidadosamente baixados e fixados. Este motor diesel é, na verdade, uma central elétrica móvel. A sua única função é queimar combustível para girar o alternador. É o alternador que transforma essa rotação em grandes quantidades de energia elétrica. Essa eletricidade é então enviada para os motores de tração, que estão alojados dentro dos próprios truques, junto às rodas. São estes motores elétricos que realmente fazem as rodas girar. É um sistema híbrido gigante. Mas como controlar tudo isto? É aí que entra o cérebro, o Sistema de Controlo e Monitorização do Comboio, ou TCMS. É o sistema nervoso da máquina. Esta rede complexa de computadores e sensores supervisiona milhares de sinais em simultâneo. Ele lê tudo: a temperatura do motor, a velocidade exata de cada roda, a energia a ser usada, quanto o maquinista está a travar, se uma porta está aberta. O cérebro sabe de tudo e faz milhares de microajustes por segundo para garantir que a locomotiva opera com máxima eficiência e segurança. A máquina está montada. O seu coração bate e o seu cérebro está online. Mas antes de ser autorizada a sair da fábrica, ela enfrenta o seu exame final, uma série de testes que os engenheiros chamam de punitivos. Primeiro, o teste estático. A locomotiva é ligada. Os engenheiros em terra verificam cada circuito, luzes, travões, sinais, computadores. Tudo é ligado, verificado e testado no lugar para garantir que não há erros elétricos. Se passar, segue-se o teste dinâmico. A locomotiva é conduzida para bancos de rolos maciços.
O chão da fábrica treme quando os motores são ligados. A locomotiva está a correr a toda velocidade, mas sem sair do lugar. Os rolos debaixo das suas rodas estão a aplicar uma resistência imensa. Eles simulam o esforço de puxar 50 vagões carregados, ou mais, numa subida íngreme. O motor é levado ao limite absoluto durante horas para garantir que não sobreaquece e que todos os sistemas funcionam sob pressão máxima. Uma vez aprovada, a máquina entra na área de acabamento. Ela precisa de uma armadura contra os elementos. A superfície de aço inteira é limpa por jato de areia de alta pressão. Este processo remove qualquer vestígio de ferrugem, óleo ou detritos, deixando o metal puro. Imediatamente, uma camada de primário anticorrosivo é aplicada. Este é o escudo. Depois, dentro de cabines de pintura seladas e com controle de umidade, robôs aplicam várias camadas de cor. Finalmente, um verniz transparente é aplicado por cima. É uma camada de sacrifício, desenhada para aguentar a chuva, a neve, o sol intenso e os detritos dos trilhos durante décadas, mantendo a pintura vibrante por baixo. A locomotiva está completa, numerada e com o seu logótipo a brilhar. Mas, por mais perfeita que seja, ela é inútil sem um caminho que possa suportar o seu peso. E essas vigas de aço maciças, os trilhos, têm a sua própria jornada de produção, não menos complexa. A viagem de um trilho começa nas profundezas da Terra, com milhares de toneladas de minério de ferro. Em altos fornos e fornalhas de arco elétrico, o minério é fundido. As temperaturas atingem mais de 2.900 graus Fahrenheit, ou 1.600 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão ativo. A este calor, o ferro torna-se um líquido brilhante. Ligas cruciais como o manganês e o crômio são adicionadas neste momento. Pense neles como vitaminas para o aço. Eles não aumentam muito o volume, mas aumentam imensamente a força e a resistência ao desgaste. O aço fundido é então transferido para poços de imersão. São essencialmente piscinas de calor, mantidas a mais de 2.200 graus. O aço não pode arrefecer demasiado depressa, senão racha por dentro. Deste poço, os blocos de aço incandescentes, brilhando a vermelho vivo, entram na linha de laminagem. Eles passam por uma série de rolos de liga maciça, cada um pesando dezenas de toneladas. Pense num rolo de massa gigante. Os rolos espremem o aço quente, esticando e afinando, passando por laminadores de desbaste, intermediários e, finalmente, de acabamento. Com cada passagem, o aço é forçado a assumir o famoso perfil em I, a forma perfeita desenhada para suportar uma pressão imensa vinda de cima, enquanto se mantém estável na base. Jatos de água de alta pressão arrefecem a superfície para controlar a temperatura, enquanto o núcleo permanece maleável. O resultado são trilhos de aço perfeitos, com dezenas de metros de comprimento. E sabia disto? Como vimos, a maioria das locomotivas diesel que vê hoje são, na verdade, híbridos elétrico-diesel. O motor diesel gigante funciona apenas como um gerador massivo para alimentar os motores de tração elétricos que movem as rodas. E o propósito de tudo isto? Só nos Estados Unidos, o valor das mercadorias transportadas por comboio excede os 700 mil milhões de dólares todos os anos. Os trilhos não são apenas metal, são as artérias de aço da economia moderna. E, finalmente, o corte a laser, usado para criar a estrutura da locomotiva, é tão preciso, atingindo 6.000 graus, que o corte que deixa para trás é incrivelmente suave, quase sem necessidade de qualquer tratamento ou polimento adicional. Começamos esta jornada com uma falha, um defeito invisível, mais fino que um cabelo humano, procurado por robôs dentro de uma estrutura de aço. É por causa desta obsessão pela precisão, este controle de qualidade, levado ao extremo, que esta máquina de 100 toneladas pode fazer o seu trabalho. Puxar milhares de toneladas de carga, dia após dia, ano após ano. O processo de construção de uma locomotiva é uma cadeia fechada de operações, onde cada placa de aço, cada solda e cada circuito elétrico é rigorosamente controlado. O resultado não é apenas um meio de transporte, é a fundação da nossa indústria e a ligação vital da sociedade moderna. Por trás de cada comboio que passa, existe uma linha de produção imensa, onde a engenharia humana pegou em aço frio e bruto e o transformou no poder que literalmente move o mundo. A indústria de reciclagem de baterias de íon lítio está explodindo.
já é um mercado de 35 bilhões de dólares, um gigante global que muitos chamam de a segunda mina do mundo. Mas por que mina? Porque dentro de cada bateria descartada existe um tesouro de metais valiosos. No entanto, este tesouro está envolto em perigo. Até o ano de 2025, espera-se que apenas a China descarte mais de 1.040.000 toneladas de baterias de veículos elétricos. Isto não é lixo comum, é uma montanha crescente de resíduos perigosos. Dezenas de milhares de pequenas empresas tentam lidar com isso, mas muitas operam sem segurança, desmontando baterias manualmente, arriscando vazamentos tóxicos que podem envenenar o solo e a água. Cada bateria é uma pequena bomba química, esperando para falhar. Então, como a engenharia moderna ousa mergulhar nesta montanha de perigo? Como ela transforma milhões de pequenas bombas relógio em matéria-prima segura e valiosa para a próxima geração de energia? A resposta não começa com força bruta, mas com uma inteligência fria e calculista. Tudo começa com a coleta, um processo de controle rigoroso. Quando as baterias do controle remoto da sua TV ou do seu celular se esgotam, elas são levadas a pontos de coleta públicos. Lá, elas não são jogadas em caixas de papelão. Elas são colocadas em contêineres metálicos especializados. Pense neles como pequenas fortalezas. Eles são equipados com isolamento térmico, tampas à prova de explosão e sensores de segurança. O objetivo é um só: se uma bateria falhar, ela falhará sozinha, sem iniciar uma reação em cadeia. Mas isso é apenas para as baterias pequenas. Os pacotes de veículos elétricos são um desafio de outra magnitude. Pesando centenas de quilogramas, estes blocos maciços são movidos por empilhadeiras hidráulicas e braços robóticos. Eles são colocados em enormes caixas de aço, e estas caixas são inteligentes. Elas estão equipadas com sensores térmicos e de gás, monitorando continuamente qualquer sinal de superaquecimento ou vazamento. Aqui, os trabalhadores nunca tocam diretamente nas baterias. Eles supervisionam os sistemas automatizados, garantindo que cada unidade perigosa esteja contida. Uma vez na fábrica, a verdadeira seleção começa. Este é o cérebro da operação. Milhares de baterias de todas as formas e cores correm por uma esteira de alta velocidade. Elas passam sob câmeras industriais e sistemas de inteligência artificial. O algoritmo não apenas as vê, ele as identifica. Ele escaneia cada pequeno detalhe, as etiquetas, os terminais, o tamanho, a cor, procurando pistas sobre sua identidade. Mas o verdadeiro poder vem a seguir. Sensores espectrais disparam feixes de luz para identificar a composição química exata dentro da bateria. É como ter uma visão de raio-x para a química. Em milissegundos, o sistema sabe. Esta é uma bateria de íon lítio. Aquela é níquel metal hidreto. A outra é alcalina. E então, jatos precisos de ar comprimido separam cada tipo em seu próprio fluxo, cada um destinado a um processo diferente. No entanto, as máquinas não são perfeitas. É por isso que, em estações de inspeção adicionais, os trabalhadores humanos ainda realizam a triagem manual. Eles removem etiquetas, procuram por rachaduras e usam testadores portáteis para examinar baterias que a máquina não conseguiu identificar. Eles são a última linha de defesa contra um erro de classificação. O caos de resíduos mistos foi organizado em fluxos perfeitos, mas o perigo não desapareceu. Cada bateria, não importa quão velha, ainda retém energia. Ela ainda está viva. Antes que a linha possa avançar, cada uma delas deve ser completamente desarmada. Esta é a fase mais crítica de todo o processo. As lâminas de um triturador industrial não se importam com a energia restante. Um único curto-circuito, uma única faísca, e todo o sistema pode falhar catastroficamente. A segurança é tudo. Para baterias domésticas e de celular, o processo é relativamente rápido. Primeiro, sensores térmicos e voltímetros verificam sua energia residual. Técnicos inspecionam visualmente o invólucro em busca de inchaço, rachaduras ou vazamentos. As unidades severamente danificadas são separadas para manuseio especial. As intactas são então submersas em uma solução salina diluída. A água salgada age como um ladrão de energia, drenando lentamente cada joule restante, de forma controlada e segura. É uma morte suave para a carga da bateria,
Mas as baterias de veículos elétricos são grandes demais para um banho de sal. Elas exigem cirurgia de alta tecnologia. Cada pacote de bateria é colocado em um suporte reforçado. Robôs entram em ação, desmontando o pacote em seus módulos individuais. E é aqui que a engenharia revela seu superpoder. Esses módulos passam por scanners de raios-x industriais. A máquina penetra o aço para ver o que o olho humano não pode. Células danificadas escondidas lá dentro, uma única falha interna que poderia comprometer toda a linha. Ao mesmo tempo, sistemas de medição de voltagem registram os dados de cada módulo, determinando o nível de energia restante. Os módulos que ainda estão quentes, com alta voltagem, são imediatamente direcionados para uma área de descarga dedicada. Lá, eles são conectados a resistores de alta potência e a energia excessiva é liberada em um ambiente estritamente controlado, sangrando sua força até que se tornem inertes. Somente agora, quando cada bateria foi travada por segurança e sua condição registrada, a linha pode avançar para a destruição. A energia se foi. As baterias estão seguras, mas os metais valiosos ainda estão presos dentro de invólucros complexos. A próxima etapa não é sobre delicadeza, é sobre força bruta e controlada. O som é ensurdecedor, um rugido trovejante de aço contra aço que reverbera por toda a instalação. Os pacotes de bateria, alguns pesando centenas de quilos, são alimentados em um sistema de trituração industrial selado. No centro desta etapa está uma câmara de aço espesso. Lá dentro, eixos rotativos equipados com lâminas de liga de aço giram em alta velocidade, gerando uma força imensa. Em um instante, as baterias são agarradas, rasgadas e pulverizadas, reduzidas a uma mistura de fragmentos. Mas o verdadeiro segredo, a garantia de segurança contra o fogo, é o ar que respiramos, ou, neste caso, a sua ausência. Todo o processo de trituração acontece em uma atmosfera de gás inerte. O oxigênio é bombeado para fora e substituído por nitrogênio. Sem oxigênio, não pode haver fogo. É uma bolha de segurança química que impede que a menor faísca se torne uma explosão. O que sai do outro lado não é lixo, é um fluxo de recursos liberados. Uma mistura de metais, plásticos e um fino pó preto. Este pó preto é o tesouro, é a mina pela qual todos estão aqui. É incrivelmente rico em lítio, cobalto e níquel. A separação deste caos de fragmentos começa imediatamente. A corrente de material passa por uma cadeia de separação contínua. Primeiro, eletroimãs poderosos puxam todo o ferro e aço para fora da mistura. Em seguida, separadores de correntes parasitas criam um campo magnético que literalmente empurra o alumínio e o cobre para seus próprios canais. Telas vibratórias gigantes separam os fragmentos por tamanho, recuperando o valioso pó fino. Frações leves como plásticos e papel isolante são removidas por flotação, flutuando na água, enquanto os metais mais pesados afundam. O aço está separado, o alumínio e o cobre estão separados, mas o verdadeiro prêmio, o pó preto, ainda é uma mistura química complexa. Para separar seus componentes, precisamos deixar o mundo da mecânica e entrar no mundo da química molecular. Existem dois caminhos para purificar o pó preto: água e fogo. O primeiro caminho é a hidrometalurgia. É a química em sua forma mais paciente e precisa. A massa negra é dissolvida em enormes tanques de solução ácida. Dentro desses tanques, bombas de circulação, sensores de pH e temperatura controlam o ambiente com precisão de laboratório. O objetivo é a precipitação seletiva. Imagine adicionar um ingrediente à água salgada que faz com que apenas o sal caia para o fundo, e depois outro ingrediente que faz com que apenas o magnésio caia. É exatamente isso que acontece aqui, mas para metais muito mais valiosos. Através de estágios seletivos, o lítio, o cobalto e o níquel saem da solução, um por um, na forma de sais metálicos puros. O segundo caminho é a pirometalurgia. Este é o método da força bruta, um processo de fundição de alta temperatura que atinge milhares de graus Celsius. Em fornos a arco elétrico, a mistura é derretida até se tornar um líquido incandescente. O calor intenso força a separação por densidade. A mistura derrete e se divide em camadas. Uma camada de escória, ou impurezas, flutua no topo, enquanto a camada de metal fundido valioso, níquel, cobre e cobalto, afunda.
seja através da solução ácida ou do calor extremo do forno, o resultado é o mesmo. O material caótico é transformado em fluxos de metais puros. O resíduo perigoso tornou-se um recurso valioso e controlado. O ciclo está quase completo. Agora, esta matéria-prima pura deve renascer. O renascimento de uma bateria não termina com a recuperação dos metais. É aqui que começa a produção de novas baterias. Primeiro, o corpo. Bobinas de aço, muitas vezes feitas do próprio aço recuperado, são alimentadas em linhas de estampagem contínuas. Prensas de alta velocidade cortam, dobram e moldam o metal em invólucros cilíndricos compactos. Este não é apenas um recipiente, é a estrutura mecânica da célula, a primeira barreira contra vazamentos químicos. Câmeras industriais monitoram continuamente, rejeitando qualquer invólucro com arranhões ou deformações microscópicas. Paralelamente, a alma da bateria é criada, as camadas de cátodo e ânodo, e aqui o ciclo se fecha. Parte do dióxido de manganês, níquel ou zinco usados aqui pode vir diretamente das fontes recicladas que acabamos de ver. A montagem é uma dança mecânica de alta precisão. A linha automatizada ganha vida. Primeiro, a mistura do cátodo é dosada em cada invólucro de aço. Um eixo de prensagem desce, compactando o pó firmemente contra as paredes para garantir uma densidade de energia perfeita. Em seguida, a mistura do ânodo é injetada no núcleo. Braços robóticos colocam o coletor de corrente central. O passo final é a vedação. Uma tampa de aço é colocada na abertura e uma prensa de crimpagem desce com força imensa, travando-a firmemente. A célula está unificada e selada. Cada bateria passa então por medição de voltagem e testes rigorosos de vazamento antes de ser rotulada. Milhões de células são produzidas diariamente, com velocidade e consistência notáveis, transformando um processo complexo em um fluxo mecânico incessante. Mas esta engenharia compacta guarda ainda mais segredos. Você sabia que, em algumas baterias alcalinas, o invólucro de aço que você segura não é apenas um recipiente? Ele funciona como o próprio cátodo, uma parte ativa da reação química. E para desmontar os pacotes de baterias de veículos elétricos, os robôs não usam apenas garras. Eles usam brocas e garras de precisão para perfurar as camadas de aço e alumínio. E durante a trituração, até mesmo as frações mais leves, como plásticos e papel isolante, são salvas. Elas são removidas usando flotação, flutuando em líquido, enquanto os metais mais pesados afundam. De baterias esgotadas a linhas de reciclagem trovejantes e renascidas na forma de novas células. Esta jornada prova que a tecnologia moderna não é apenas sobre produção, é sobre criar um ciclo sustentável. O que antes era um resíduo perigoso é transformado em um recurso controlável. É a combinação da experiência humana, da força das máquinas e de processos químicos sofisticados que formam um ciclo de energia fechado. Um ciclo onde o valor é continuamente renovado, transformando o impossível em realidade. O mármore, vemo-lo em todo o lado. Em palácios, em museus, em cozinhas de luxo. É um símbolo de riqueza, de arte, de algo que dura para sempre. Mas alguma vez se perguntou como é que se consegue isto? Uma laje perfeitamente lisa, brilhante como um espelho? A resposta não é bonita. Não começa com um artista. Começa com uma batalha. Para extrair um único bloco desta pedra, os engenheiros têm primeiro de declarar guerra a uma montanha. Têm de remover 70 pés de terra completamente inútil, 21 metros. É a altura de um edifício de 7 andares. 7 andares de argila, pedra e lixo que têm de ser pulverizados com explosivos, apenas para conseguir chegar à pedra que interessa. E este é só o primeiro passo. O verdadeiro desafio, o verdadeiro milagre da engenharia é como pegar num colosso de 40 toneladas, arrancado desta montanha, e transformá-lo numa laje tão perfeita que um defeito que nem sequer se vê a olho nu a torna completamente inútil. Esta não é apenas a história de uma pedra bonita, é a história de uma engenharia brutal, de uma paciência inacreditável e de um risco que pode custar tudo. O primeiro obstáculo chama-se sobrecarga. É a pele exterior da montanha, uma camada espessa de quase 70 pés de argila, lodo e entulho. Esta camada não tem qualquer valor comercial, mas protege o mármore como uma fortaleza. Para atravessar,
A única opção é a força bruta. Equipas de perfuração criam uma grelha de buracos profundos, que são depois carregados com cargas de explosivos cuidadosamente medidas. Isto não é uma demolição caótica, é uma cirurgia com dinamite. Ouve-se a sirene de aviso. Um momento de silêncio, e depois a montanha explode, o chão treme, uma nuvem de pó branco sobe e tapa o céu. Milhares de toneladas de terra e pedra são arrancadas, caindo pelas paredes da pedreira. Quando o pó assenta, a veia de mármore está finalmente exposta, mas aqui a estratégia muda. Os explosivos que limparam o caminho não podem tocar no mármore. Um impacto demasiado forte e o prêmio ficaria estilhaçado. Agora, a força bruta dá lugar à precisão absoluta. A nova ferramenta é um fio. Pode parecer simples, mas é um cabo de aço com vários pés de espessura, incrustado com a coisa mais dura do planeta, diamantes industriais. Este fio é passado através de buracos perfurados com exatidão, formando um laço. A máquina liga-se. Ouve-se um zumbido agudo e constante. O fio de diamante começa a serrar a pedra. Ao mesmo tempo, a água é bombeada para dentro do corte. A água tem duas missões. Arrefece o fio para que não derreta e lava a pasta de mármore, o pó fino que se forma. O corte é agonizantemente lento, centímetro a centímetro. À medida que a ranhura se torna mais profunda, os trabalhadores inserem macacos hidráulicos. Com uma força silenciosa de centenas de toneladas, começam a empurrar. Ouve-se um gemido profundo, o som da pedra a render-se. Finalmente, o bloco de 40 toneladas, tão alto como um edifício de 3 andares, separa-se da montanha. Um bloco de 40 toneladas está livre, mas agora é um problema de 40 toneladas. É o peso de 30 carros médios ou 6 elefantes adultos. Não se pode simplesmente arrastá-lo. O risco de o partir é demasiado alto. Por isso, primeiro tem de ser movido com extremo cuidado para um pátio de espera, uma zona plana e segura dentro da própria pedreira. É aqui que entram os verdadeiros gigantes. Gruas de lagartas pesadas, máquinas desenhadas para levantar pesos impossíveis, posicionam-se. Correntes de aço maciças, com elos do tamanho da cabeça de um homem, são presas ao bloco. Ouve-se o motor da grua a esforçar-se, um rugido profundo. A tensão nas correntes é total. O operador da grua tem de ser um mestre. Com uma precisão milimétrica, o colosso de pedra é erguido do chão. O bloco é então cuidadosamente baixado sobre um veículo que mal parece um caminhão. É um reboque de plataforma baixa com múltiplos eixos. Por que tantos eixos e tantas rodas? Para distribuir o peso, 40 toneladas concentradas em poucas rodas destruiriam qualquer estrada. Mas distribuídas por dezenas de rodas, o peso torna-se controlável. O bloco é preso com mais cintas. As verificações de segurança são feitas 2, 3 vezes. E então a viagem começa. É a viagem mais lenta que se pode imaginar. O caminhão move-se a passo de caracol, subindo as estradas íngremes da montanha. Cada curva é um desafio de logística. Cada descida testa os travões ao limite. Este comboio lento está a transportar a matéria-prima da sua casa geológica para a fábrica, onde a verdadeira magia vai começar. O bloco de 40 toneladas chega à fábrica. O ar aqui não cheira a pó e explosivos, cheira a pedra molhada e a metal. O bloco é colocado numa plataforma de corte e preso. Grampos hidráulicos gigantes fixam-no com uma força imensa. Se ele se mover 1 milímetro durante o corte, todas as lajes sairão tortas. A máquina que o espera chama-se Gang Saw, ou serra de quadros. É uma estrutura enorme, capaz de suportar o bloco. Mas a sua parte mais importante é uma moldura gigante que segura dezenas de lâminas paralelas. Como os dentes de um pente gigante, a máquina arranca com um rugido rítmico e ensurdecedor. Para a frente e para trás, para a frente e para trás. É um ritmo hipnótico e brutal. As lâminas cobertas de abrasivos industriais começam a descer, milímetro a milímetro, sobre o bloco de 2 metros de espessura. Ao mesmo tempo, um banho de água e areia abrasiva jorra sobre o corte. Esta lama ajuda as lâminas a morder a pedra. O ruído é inacreditável. E isto continua, e continua. Para cortar um único bloco de mármore, esta máquina pode levar entre 12 a 20 horas.
Pense nisto, um dia de trabalho inteiro, ou mais, a serrar uma única pedra. A paciência é a ferramenta mais importante nesta fábrica. Finalmente, após quase um dia, as lâminas atravessam o bloco. O que era um cubo sólido é agora um baralho de cartas gigante, um conjunto de lajes de pedra, cada uma pesando centenas de quilos. Mas estas lajes estão mortas, estão baças, ásperas ao toque. A sua cor é pálida, estão cobertas pela lama cinzenta do corte. A beleza pela qual o mármore é famoso ainda está escondida. Agora começa a transformação. Braços robóticos entram em ação. Não há mãos humanas aqui. As lajes são demasiado pesadas e delicadas. Ventosas de vácuo gigantes descem, agarram a laje com um silvo e levantam-na no ar. O robô coloca a laje na linha de polimento. É um longo túnel de transformação. A laje desliza para debaixo da primeira estação, um conjunto de cabeças rotativas. Estas cabeças estão equipadas com discos abrasivos. O processo começa com grãos grosseiros, como uma lixa muito forte. O som é horrível, o som de pedra a ser violentamente raspada. A laje avança. A segunda estação tem discos com grãos mais finos. O som muda, torna-se mais agudo. A terceira estação, grãos ainda mais finos. A laje passa por, no mínimo, 7 ou 8 etapas de lixagem. Cada etapa remove os arranhões da etapa anterior, tornando a superfície cada vez mais lisa. E durante todo este tempo, água. Toneladas de água arrefecem os discos e lavam a pasta de mármore. Finalmente, a última estação. Não usa grãos. Usa um composto de polimento especial. As cabeças giram a alta velocidade e, de repente, acontece a magia. O espelho aparece. Onde havia pedra cinzenta e baça, há agora uma superfície profunda, brilhante, que reflete a luz. A cor explode. Os veios escondidos durante milhões de anos são finalmente revelados. A laje brilha, parece perfeita, mas para este mercado de luxo, parecer não vale absolutamente nada. O defeito mais perigoso, o que pode custar milhões, é o defeito que não se consegue ver. A laje, agora polida, desliza para uma câmara escura. É o sistema de inspeção a laser. Feixes de luz vermelha varrem a superfície. O laser está a fazer o que o olho humano não consegue. Está a medir a planura e a procurar microfissuras. Uma pequena bolha de ar presa na pedra. Uma linha de tensão invisível da explosão na pedreira. O laser vê tudo. O computador analisa a imagem. Se detectar a mais pequena imperfeição, a laje é marcada a vermelho, rejeitada. Mesmo depois de todo este trabalho, ela é descartada. As lajes que passam no teste do laser vão para a inspeção humana. Trabalhadores experientes passam as mãos pela superfície, procurando falhas que a máquina possa ter perdido. As máquinas são incríveis, mas não substituem décadas de experiência. As lajes aprovadas são então lavadas com água a alta pressão, removendo todo o pó. Agora a embalagem. Cada laje pode pesar mais de 400 ou 500 quilos. São levantadas por gruas robóticas e empilhadas em paletes de aço, mas não podem tocar umas nas outras. O contacto pedra com pedra seria fatal. Por isso, os trabalhadores inserem folhas de espuma ou borracha entre cada laje. O conjunto é apertado com cintas de aço e enviado para os projetos mais luxuosos do mundo. Mas nem todo o mármore se torna num chão de hotel. Os melhores blocos, os mais puros, com menos veios, têm um destino diferente. São enviados para a oficina de um escultor. E aqui, as regras mudam. Não há robôs, não há lasers, não há linha de montagem. O escultor começa com desenhos ou mesmo scanners 3D para planear cada corte. O trabalho inicial é barulhento. Serras de diamante e martelos pneumáticos arrancam grandes pedaços de pedra, criando a forma básica, mas depois o ruído para. Começa o verdadeiro trabalho. O escultor pega em martelos pequenos e cinzéis de aço, e aqui as apostas são totais. Na fábrica, uma laje partida é um custo de produção. Na oficina, um golpe errado, 1 milímetro a mais de força e a peça está arruinada. Meses ou até anos de trabalho, destruídos num único segundo. Não há botão para anular. O artista trabalha lentamente, usando cinzéis pontiagudos para linhas, cinzéis planos para superfícies.
Quando a forma está completa, começa a lixagem. Mas é tudo feito à mão. Lixa de papel, da mais grossa à mais fina. Finalmente, pós de polimento são esfregados na pedra até esta ficar suave como seda. O que era um bloco de pedra sem vida, agora parece ter alma. 3 factos rápidos sobre esta pedra incrível. Primeiro, o mármore não nasce assim. É uma rocha metamórfica. Começa como calcário vulgar, mas quando é esmagado no fundo da terra sob calor e pressão intensos, os seus cristais mudam e transforma-se em mármore. Segundo, os famosos veios que dão ao mármore o seu preço são apenas impurezas, vestígios de argila, areia ou óxido de ferro que estavam no calcário original há milhões de anos. Basicamente, é a sujidade antiga que o torna tão bonito. Terceiro, foi o mármore de Carrara que Miguel Ângelo escolheu para esculpir a sua obra-prima, o David. Ele sabia que esta pedra era mais do que um material, era a base da arte intemporal. Dos 70 pés de terra que tiveram de ser rebentados com explosivos, ao bloco de 40 toneladas que fez uma viagem lenta pela montanha, da serra que demorou 20 horas a cortar, a linha de polimento de 8 etapas, do laser que procurou a falha invisível ao golpe arriscado do cinzel do escultor. A jornada desta pedra está completa. O que começou como um pedaço anônimo da montanha, enterrado e esquecido, foi arrancado, cortado, polido e transformado. A engenharia brutal deu lugar à precisão absoluta, e a pedra que estava morta tornou-se eterna.